eu sou a Lina e esse é o meu canal It's Me Lina! Eu tenho dois hiperfocos, um é cultura asiática, China, Coreia, Japão, e o outro é fantasia e ficção científica. E hoje eu vou falar sobre a história da fantasia, do gênero, não da fantasia de carnaval. Eu sei que a gente tá em carnaval, mas nem dos resumo é carnaval, tá bom? Estou ficando nervoso! Enfim, vamos. Ah, vamos nessa! Se você parar pra pensar, fantasia existe desde a primeira história escrita lá da epopeia de Gilgamesh. Essa história, que é mais velha que o Roberto Carlos, conta a história de um rei que se achava o máximo e era um semideus à la Percy Jackson, só que da Mesopotâmia. Aí tu pensa, pô, fantasia. Mas tem um problema. Os mesopotâmicos lá realmente acreditavam nessa historinha, que os deuses mencionados realmente existiam. A mesma coisa com a Ilíada, a Odisseia, daquele mano Homero, sabe? Homero. Então, os caras realmente acreditavam naquelas histórias. Então, pra eles não era fantasia. Até porque só tinham 3 gêneros que eram, tipo, epopeia, teatro e poesia. Tá, os nomes não são esses. Não, na verdade, é lírico, dramático e épico. Mas eu só simplifiquei pra vocês. Vocês entenderam? Ah, agora eu entendi! Então, onde começa a fantasia? É tipo na época do Rei Arthur, porque lá na era medieval europeia, algumas pessoas resolveram tomar vergonha na cara e aprender a ler. E aí surgiu os romances. Não eram historinhas de amor, eram livros longos. Até hoje livros longos são chamados de romance. Aí tinha 3 ciclos da fantasia. Os italianos, da época que não tinha Itália, que faziam histórias sobre Júlio César e Alexandre o Grande, porque não haviam superado, que o Império Romano já tinha acabado. Os franceses, com Carlos Magno e o Paladino Rolando. O nome do cara era Roland! E os ingleses, que escreviam sobre Rei Arthur, Távola Redonda, Lancelot, essas coisas. Na época, o falso e o real meio que se misturavam. E aí veio a Renascença. O Rei Arthur ainda era muito popular, assim como um espanhol chamado Amadis de Gaula. E todo mundo quis copiar eles. Aí o gênero fantasia começou a engatinhar. Sabe Cinderela? Foi feita lá no Iluminismo, quando os europeus ficaram fanáticos pro progresso. Na época, a fantasia foi muito chamada de contos de fada. E esse termo ficou um bom tempo circulando aí como sinônimo, ou até substituto, da fantasia. Só que os iluministas achavam a fantasia perda de tempo e odiavam ela, achando tudo uma mentira. Ah, claro, porque é óbvio que fadas madrinhas que transformam abóboras em carruagens são reais. Passei por umas 5 hoje. Enfim, voltando. O povo odiava fantasia. Quando eu digo povo, eu quero dizer os escritores bambambam da época. Eu acho eles idiotas, mas enfim. Daí veio o romantismo. Sabe Iracema, Escravizaura, Senhora, esse tipo de livro? Foi feito no romantismo aqui no Brasil. Mas havia um subgênero que era um romantismo gótico. Aqui no Brasil não teve muito, mas sabe Drácula? É um romance gótico. Ou seja, o romantismo era mais fantasia friendly. Foi nessa época que os irmãos Grimm compilaram um tanto de contos de fadas, tipo Branca de Neve, e quando Quebra-Nozes e o Rei Rato foi escrito por E.T.A. Hoffman. Tá, parei. E sim, Barbie e o Quebra-Nozes do filme é baseado no livro do... Adeus. Lá no século XIX, início do XX, o pessoal amava criar histórias de fantasia e depois dizer que era tudo um sonho. Alice no País das Maravilhas é um bom exemplo. Inclusive, eu fico indignada de saber que o País das Maravilhas é só um sonho da Alice. Pelo menos no original, né? Mas enfim. Aí surgiu 2 carinhas, William Morris e George MacDonald. E não, o McDonald's não tem nada a ver com ele. É George MacDonald, sem o S, enfim. William Morris foi o primeiro a criar um mundo especificamente para escrever uma fantasia. O livro dele, que não tem tradução para o português, se chama The Well at World's End, ou O Poço no Fim do Mundo, em tradução livre. E junto do George MacDonald, eles foram grandes inspirações para autores tipo Tolkien e C.S. Lewis. Então os caras são brabos. Quanto ao George MacDonald, um dos livros mais famosos dele é tipo Fantastes. Fantastes é um livro muito famoso dele. E também A Princesa e o Goblin. Esse aqui. E histórias tipo essa aqui eram muito voltadas para crianças. Embora Fantastes e The World's End, O Poço do Mundo, eles podiam ser lidos por pessoas mais velhas também. Mas livros tipo esse aqui, A Princesa e o Goblin, eram bem infantis. Esse livro é bem infantil. Eu tô lendo ele, comecei há pouco tempo, mas ele é bem infantil. E também outras fantasias infantis surgiram, tipo o Mágico de Oz.
Acho que o Jaws é bem infantil. E, pelo menos, neste livro, Oz é um lugar real e não um sonho da Dorothy, né, MGM? Desculpe! Daí surgiu as revistas Pulp. E sim, o filme Pulp Fiction tem esse nome por causa delas. A Weird Tales foi a primeira revista Pulp em inglês totalmente dedicada à fantasia. E nessa época, a fantasia e ficção científica se aproximaram bastante. Elas eram tipo BFFs. Até hoje, os dois gêneros são como amigos, mas tipo... Escrevendo nessas revistas, tinha um carinha chamado Robert E. Howard. Não sei como se pronuncia. Que escreveu nada mais, nada menos que Conan, o Bárbaro. E esse livro foi um pioneiro no gênero da espada e feitiçaria. E várias histórias desse subgênero surgiram nas revistas Pulp. A revista Pulp era tipo o Wattpad da época. Igual o folhetim era no século XIX. Folhetim e revista Pulp era tipo o Wattpad da época. Só que a revista Pulp é dos anos 20 e folhetim é tipo século XIX. Daí surgiu ele, J.R.R. Tolkien, o cara da Terra-média. Primeiro ele criou o Hobbit, que era mais voltado para crianças, e depois a trilogia de Senhor dos Anéis. Essa trilogia mostrou que fantasia é um gênero sério e fez, tipo, muito sucesso. Tanto que até hoje você sabe que Senhor dos Anéis existe. Teve outros autores também, na mesma época. Tipo, C.S. Lewis, o BFF do Tolkien, que escreveu Crônicas de Nárnia, e Ursula K. Le Guin, que escreveu O Feiticeiro de Terra-Mar. Aí foi, vários autores de fantasia começaram a ganhar destaque, tipo Robert Jordan, que escreveu A Roda do Tempo, George R. R. Martin, que escreveu As Crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones, o Brandon Sanderson, esse livro é pesado, Brandon Sanderson, aí o autor de Nome do Vento, e também o The Witcher, né? Que o autor Andrzej Sapkowski. Enfim, esse carinha aqui, ó. Não sei se dá pra ler. E não podemos esquecer da romantasia, que tem crescido bastante junto com a fantasia épica. Na gringa, pelo menos, a fantasia épica ainda é bem forte. Aqui nem tanto, mas ela continua existindo, né? Mas a maior representante com certeza é a Cotar, da Sarah J. Maas. Inclusive, eu tô percebendo que romantasia virou fantasia pra mulheres, porque praticamente só tem mulher que é fã de romantasia, e fantasia épica virou fantasia pra homens, porque tem muito homem que é muito fã de fantasia épica e poucas mulheres. Mas eu gosto dos dois, Dani. Enfim, foi isso. Deixa o like, se inscreve, compartilha pra amigos e acabou. Tchau.